sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Anelita. Eu participo do grupo Sagrada Família, que fica ali na São Vicente. Toda segunda-feira, começa às 7h30. Então, se algum dia vocês quiserem ir no grupo de oração na segunda-feira, tem ali na São Vicente, viu? Mas continue firme aqui, tá? Para esse grupo crescer, multiplicar e ficar cada dia mais cheio do Espírito Santo. E eu sou casada, tenho uma filha, pode sentar. Eu tenho uma filha de 15 anos. O meu marido ainda não participa da igreja, mas ele me apoia. E eu creio que é só uma questão de tempo dele vir para a igreja também. Eu costumo dizer que, da minha parte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa fé, que eu quero que você também tenha, que hoje você está aqui e alguns dos seus não estão aqui. Mas creia e já proclama, a partir de hoje, coloca no seu coração, aí você vai repetir todo dia: da minha parte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que aí o Senhor vai fazer. Ele está começando por você. E depois ele vai ir buscando os seus. Porque se você procura e você se deixa encontrar, o Senhor ouve a sua voz e traz os seus também. E aí é só questão de tempo, paciência, perseverança e fé. Eu já te digo de início que o Senhor te chamou aqui hoje. E o Senhor, Ele quer falar individualmente para você. E aí o Senhor te chamou pelo nome hoje. E Ele moveu o Espírito Santo no seu coração, porque você tem o Espírito Santo. Pode ser que você ache que você não tem, mas você tem. É só uma questão de pedir cada dia mais, para que o Espírito Santo haja mais no seu coração. Amém? Então toma posse, que o Senhor te chamou, porque Ele tem algo especial para dizer para você, e para fazer no seu coração. E Ele já começou. Vocês sentiram o Espírito Santo? Sentiu a paz que Ele já veio trazer no seu coração? Então, já começou por aí. Então, eu convido você a pedir mais um pouco desse Espírito Santo, para que você abra o seu coração e tome posse, e que a palavra que vai ser proclamada aqui caia no seu coração e dê fruto. Porque se você está aqui hoje é porque você tem sede. Porque se você está aqui hoje é porque Deus te convidou para ouvir a voz dele. E Ele vai falar no seu coração, e que você acolha com amor essa palavra que liberta, que transforma, que cura. E eu creio que essa palavra vai frutificar no seu coração, mas você tem que se abrir o seu coração. Então reze assim comigo, uma oração bem simples, que até as crianças fazem na missa das crianças. Ela diz assim: Espírito Santo, pode repetir comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, abra a minha inteligência, abra a minha inteligência, acalme os meus pensamentos, acalme os meus pensamentos, ilumine a minha razão, ilumine
e aumente com sua palavra o amor no meu coração. Por Jesus, Por Jesus, pela Mãe Igreja, pela Mãe por Igreja, Nossa Senhora que é nossa Mãe por Nossa Senhora que é nossa mãe, e por amor por nossos irmãos. e por amor por nossos irmãos. Amém. Que o Espírito Santo toque nos nossos corações. Amém. Em oração, esse grupo, ele pediu uma palavra para o Senhor. E o Senhor, pela luz do Espírito Santo, nos deu uma palavra. Mas antes de falar dessa palavra, o Senhor tocava no meu coração para fazer uma pergunta para você, para chamar a tua atenção. Porque o Senhor veio nos chamar a atenção, nos exortar na palavra que Ele pediu para ser proclamada neste dia. E aí eu peço para que você reflita no seu coração sobre essa pergunta. Mas que você escute essa pergunta com calma e confiança em Deus, no que Deus vai falar no seu coração. E a pergunta se Deus te chamasse hoje, você estaria preparado? E é isso que o Senhor veio falar no Evangelho de hoje. E Ele vai te dar uma resposta. E às vezes a gente, nessa pergunta, se hoje fosse meu último dia, e muitas pessoas vão falar diversas coisas. Uma vez eu fiz essa pergunta no meu trabalho, e aí eu falei, com as respostas, eu falei, Senhor, ilumina meus irmãos, que eles ainda não conheceram a tua palavra. E aí eu perguntei, gente, vocês já pensaram e já analisaram se o Senhor viesse buscar você hoje e falasse assim, hoje é seu último dia, o que vocês fariam? E alguns me responderam assim, eu ia viajar, eu ia pedir perdão. Essa do perdão eu achei ótima, porque é o que o Senhor nos convida. Mas às vezes a gente está tão vazio que não tem a consciência do que a palavra vem nos orientar hoje, que a gente tem que viver como se fosse o último dia de nossas vidas. Mas qual que é o nosso objetivo depois que a gente morrer? Qual seria? Alguém quer falar qual que é o objetivo? Qual seria o seu objetivo? É o meu também, glória a Deus. Mas muita gente, eu não sei, às vezes não conhece, não sabe. Tem gente que não acredita que existe inferno. E muitas vezes a gente vive nessa terra achando que é só aqui. Então a gente ainda não conheceu a palavra. E nessa palavra o Senhor vai dizer muito no seu coração para que você repita todos os dias. Para que você viva todos os dias como se fosse o último dia. Então vamos à palavra. Quem trouxe a palavra? Essa palavra está em Mateus 24. Versículo 45 ao 51. E o tema é exortação à vigilância. Então é Mateus 24, versículo 45 ao 51. Amém? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Achou? Abaixando. Achou? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu os de sua família
para dar-lhe o alimento no momento oportuno. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas, se é um mau servo que imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, quer dizer, com os bêbados, o senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra forte, né? E vamos analisar o servo bom. O que o servo bom faz? Ele cuida, aqui no caso está falando de família, e dá alimento no momento oportuno. Esse é o servo bom. E nessa palavra aqui, o Senhor fala que ele é um servo fiel, um servo prudente. E nesse evangelho aqui, o Senhor quer nos ensinar três passos que a gente precisa para ser um servo fiel. Vigilância é ser um servo vigilante, vigiar e não orar também não vai adiantar, né? Então tem que ser um servo fiel e orante. E prudência. O que é prudência? É ter cuidado, é ter zelo. E outra, a fidelidade. Porque eu posso vigiar, mas às vezes eu dou uma cochilada, às vezes eu não tenho prudência, não uso a prudência, porque às vezes a gente tem prudência, mas acaba caindo na tentação e não usa a prudência. E também, se você vigiar e ter prudência e não se manter fiel, também não vai adiantar. Então, o Senhor hoje está nos pedindo vigilância, prudência e fidelidade. E aqui tem uma passagem que está em Mateus, que vai falar dessa primeira aí que a gente vai aprofundar um pouco, que é a vigilância. A palavra está em Mateus 26, 41. Se vocês quiserem, não precisa pegar, mas está pertinho, eu acho que está tranquilo o tempo, né? Dá para a gente pegar, né, Viviane? Você vai me policiando aí no tempo. Mateus 26, 41. Fica aqui junto com vocês. 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí Jesus está falando que a gente tem que vigiar e estar sempre em oração. E o grupo de oração nos ajuda muito nessa parte, né? Quando a gente começa no grupo de oração, alguém veio hoje pela primeira vez? Então, quando a gente começa no grupo e não tem muita experiência, fala, mas eu não sei orar. E o grupo de oração, ele nos ensina a orar. E ele nos fortalece. Então, participando do grupo de oração, a gente vai aumentando a nossa fé, se alimentando da palavra de Deus e conseguindo mais viver essa vida de oração. Então, quem está aqui já está no caminho certo, né? Então, que persevere. Então, vigiai e orai, para que não caiais em tentação, para que você saiba discernir o que é certo e o que
é errado. E na oração a gente vai se fortalecendo para que a gente não erre. A oração ela nos fortalece, né? E eu fui buscar no catecismo da Igreja Católica, que nos fala também de vigilância, que está no número 2849 no catecismo. A vigilância consiste em guardar o coração e pedir ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo nos procura manter em alerta para esta vigilância. E é o Espírito Santo que vem, quando a gente está orando, o Espírito Santo ele vem. E quanto mais você ora, mais o Espírito Santo age em você. E o Espírito Santo é o que a gente precisa para caminhar cada dia mais na fé, nos caminhos que o Senhor quer para nos tornar esse servo bom, que está falando aqui na palavra de hoje. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Eu só vou conseguir ser fiel, prudente, vigiar com a ajuda do Espírito Santo. Então a gente precisa pedir todos os dias. Quando acordar, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, me ajuda a viver bem esse dia. Perguntar para o Espírito Santo, o que hoje vamos fazer junto? Pedir que em cada momento do seu dia, o Espírito Santo venha em seu auxílio. Para que a gente possa ser esse servo fiel e prudente. Então, o maior aliado que nos fortalece é quem? O Espírito Santo. Então a gente tem que pedir toda hora, todo minuto o Espírito Santo. Quando a gente se sente fraco, quando a gente não consegue discernir o que é certo do errado, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, vem em meu auxílio. O Espírito Santo, ele é a solução para tudo. Para a sua dificuldade de conviver com a sua família, para a sua falta de perdão. É só pedir. O Espírito Santo, vem, Espírito Santo, me ajude, eu não estou conseguindo. E pedir mesmo, Espírito Santo, eu preciso depender de Ti. Espírito Santo, eu preciso ser guiado por Ti, Espírito Santo. E agora vamos falar da prudência. E a gente sempre tem que se basear no que a igreja nos ensina. E é através do catecismo que eu fui buscar também o que significa prudência, segundo a nossa mãe igreja. Está no parágrafo 1835. Diz assim: a prudência dispõe a razão prática de discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizar. E é assim, prudência, é um exemplo de prudência. Eu vou atravessar uma rua, uma avenida muito movimentada. Se tem um semáforo, o que eu preciso fazer? Observar o semáforo e atravessar quando ele estiver fechado para os carros. Às vezes não tem aquele verdinho que mostra para a gente, mas quando ele está fechado para o carro, eu não posso atravessar. E aí é isso que é usar a prudência. É você ver o perigo e buscar o melhor caminho para você não ser atropelado, para você conseguir o objetivo. O objetivo aqui é atravessar a avenida em segurança, que eu chegue lá com vida, não é? Essa é a prudência. E é essa prudência que a gente tem que usar no nosso dia a dia. E é através da palavra de Deus que a gente vai ser guiado para conseguir sair
prudência que a gente vai buscar o quê? Na palavra de Deus. Aqui, na palavra de Deus, está tudo que a gente precisa. Para qualquer momento da sua vida, não tem erro. Se você falar, Senhor, me ilumina através da tua palavra, eu tenho certeza que pela palavra você vai tomar a melhor decisão e vai conseguir chegar no objetivo. E o nosso objetivo é qual? O céu. E o nosso objetivo maior é alcançar o céu, mas eu não quero ir para o céu sozinho, vocês querem? Não. Não, né? Então, para isso, se a gente tem prudência, a gente vai orar e interceder pela nossa família. E o que está falando aqui, nessa palavra, é justamente disso, da gente saber dar o alimento oportuno para a nossa família. Aqui nós estamos falando da família, desse servo que dá o alimento no momento oportuno. E é isso que o Senhor quer. E através da nossa família, se eu estou aqui buscando a palavra de Deus, eu vou saber dar no momento oportuno o alimento. O que é esse alimento? É a palavra de Deus para a nossa família, é a oração, é saber falar na hora certa. Porque se eu falar muito, muitas pessoas não vão acolher. Então, eu tenho que pedir ao Espírito Santo sabedoria para me falar na hora certa. É esse horário. Então, saber educar o filho, saber tentar trazer o marido, se o marido não participa, falar na hora certa. Às vezes, eu tenho uma filha que ela é assim, ela sempre foi de ir para a igreja comigo, mas teve um momento que ela estava meio rebelde. E aí o Espírito Santo me falava, não adianta você forçar. E a palavra de Deus também, neste momento que eu tive que saber como proceder com a minha filha, foi através da palavra de Deus. Porque às vezes a gente